Me fala uma coisa, quem é Vera? Sou moradora da Vila Ferreira, sou professora de História, atuo na subsede de São Bernardo e na Associação de Moradores da Vila Ferreira. E é professora de? História. Faz tempo que você é professora na rede? Desde 98. Ah, então já faz um tempo, né? Agora me fala, Vera, por que ser professora? Primeiro, ensinar é muito bom. Tanto ensinar como aprender. E com aluno você só não ensina, você ensina e aprende. E as duas coisas é muito boa para o ser humano, tanto ensinar como aprender. Você aprende todos os dias com o aluno, mesmo aquele que você acha que ele não consegue aprender a sua disciplina. Mas ele tem vivência, ele tem uma história familiar, ele tem uma vivência fora da escola. Ninguém chega na escola com uma tábua rasa. E é muito bom aprender com os alunos e ensinar para eles também. E quando você encontra um aluno vários anos depois e ele fala: ai, professora, que bom, eu lembro de você, você me aconselhou, você me ensinou aquilo. Às vezes aquilo que você ensinou na sua disciplina não foi tão importante para a vida dele. Mas o dia que você aconselhou ele a ser cidadão, a ser alguém de bem, aquilo ele leva para sempre. E isso é muito bom. Agora você me fala, nessa relação aí que você falou para mim de professor e aluno, fica até mais fácil, né, de você me responder essa questão, que é como você analisa a educação nos dias de hoje? A educação nos dias de hoje, ela é ruim. Ela é ruim do ponto de vista do professor e do ponto de vista do aluno. Primeiro, porque o aluno está em outro patamar das novas tecnologias que o professor não consegue acompanhar. Porque ele não tem tempo de estudar, ele não tem aperfeiçoamento, ele não tem aperfeiçoamento do Estado e ele não tem como pagar esse aperfeiçoamento fora, porque ele não tem recurso financeiro e ele não tem tempo para isso. Então, a educação hoje tanto é ruim do ponto de vista do aluno como do professor. E muitas vezes você acha que o aluno não aprende porque ele não quer. É porque ele está num outro patamar que você não consegue alcançar. Ele não consegue retroceder aonde você está e você não consegue alcançar onde ele está. E se você não tiver isso, os dois não caminhar juntos e conseguir um meio termo, se alcançar no meio desse caminho, isso não vai para frente. Agora, você é uma professora atuante, né? Não é somente aquela professora que se preocupa com você mesmo, porque eu percebo que você atua também no sindicato. E qual que é a sua atuação na subsede da PUESP de São Bernardo do Campo? Na subsede, eu sou a segunda tesoureira, sou militante do PSOL já há algum tempo, sou filiada ao partido e comum das ideias do partido. E tanto milito tanto no partido, não tanto como eu gostaria, porque eu não tenho tanto tempo, não tenho tempo para ser mais atuante no partido. Eu sou mais atuante na militância sindical do que na militância partidária. Mas tento fazer a minha parte, ajudando os professores naquilo que eu posso, procurando estudar as leis, aprender, esclarecer o professor, porque muitas vezes o professor ele tropeça e cai e não tem ninguém para dar mão para ele. E ele tropeçou justamente, ele só caiu porque lá no tropeço ninguém ajudou. Porque se alguém vai lá, e às vezes o professor comete falhas, como todo ser humano, por falta de orientação. Porque se alguém vai lá e fala para ele: olha, chegou nesse ponto, não avança, recua, tenta acertar, tenta trazer o aluno para o seu lado, não bater de frente com ele, que você não vai ganhar nada com isso, o professor consegue achar o caminho dele, né? Essa gangorra do professor estar todo dia, todo ano em uma escola é muito ruim para o aluno e é ruim para o professor, porque não cria laços afetivos. E eu entendo o professor e o aluno como dois seres que precisam ter laços afetivos. Agora, me diz aí, como você vê a atuação da subsede de São Bernardo da PUESP? Como que foi a atuação dessa subsede durante esse ano? Eu estou na subsede de São Bernardo desde 2000. E vejo assim, diante das medidas governamentais que houve de fragmentação da categoria, com isso enfraqueceu o professor. Porque antes, quando eu entrei no Estado, em 98, tinha duas categorias de professor. Tinha o ACT, que era a grande esmagadora da categoria, e tinha o efetivo, que era a minoria. Só tinha isso. A única diferença entre os dois era: o efetivo pegava aula na escola, em janeiro, e em fevereiro todo mundo que era ACT ia para a diretoria de ensino pegar aula, para atribuição de aula, né? Era a única diferença que tinha. Hoje não. Tem uma divisão tão grande, dividir
dividiu a gente em letras. E assim, o professor desempenha a mesma função, dentro da mesma escola, muitas vezes a mesma disciplina, e ele tem salário diferente, ele tem direitos trabalhistas diferentes, ele tem contrato diferente. Nenhuma categoria é assim. Vamos supor, os metalúrgicos, ele entra metalúrgico numa empresa, o salário do metalúrgico é igual para todo mundo, a não ser que ele faça hora extra, que ele tem uma outra coisa ali. Mas se a função dele é torneiro mecânico, eles vão ganhar pelo mesmo salário. Nós, professores, não. E aí essa divisão chega a ser esmagadora, porque hoje tem o efetivo, o F, estável, que não tem estabilidade nenhuma, isso é lorota. Tinha o L, que foi extinto, e tem o O. Olha como ele fragmentou, quer dizer, é o mesmo professor, com a mesma formação, na mesma escola, e ele tem salários e direitos trabalhistas diferentes. O professor que ele é O hoje, ele é um contratado, ele é uma mão de obra que é jogada dentro da escola, porque ele não tem nem direito à saúde, nem o plano de saúde que a gente paga do governo, ele não tem direito. Então, ele não tem direito a praticamente nada. Agora, que recado você mandaria para os professores? Que só a união vai fortalecer a gente e vai tirar a gente disso. Se todos se unirem, vamos ter uma greve, não é uma greve do efetivo, não é uma greve do O, não é a greve do L ou do F, é uma greve de professores. Vai aprovar uma lei, a gente não tem que pensar, essa lei vai me beneficiar ou vai me prejudicar? E se ela vai deixar minha vida do jeito que está, que se dane o meu colega. Não é bem assim. Porque todos nós somos professores. E o aluno, ele não enxerga o professor nessa divisão. Ele enxerga o professor. Ele não enxerga quem é efetivo, ele nem sabe. Ele nem sabe dessa divisão. Para o aluno é o professor que está lá. É alguém que muitas vezes, quando ele apanha da polícia, ele conta. É alguém que muitas vezes, quando ele sofre alguma violência na família, é alguém que ele vê como um amigo para pedir ajuda. E nessa hora ele não vê quem é efetivo, a CT, L, O, F, ele não vê isso. Ele vê o professor que está com ele todos os dias. E a gente precisa ser visto como um conjunto e não fragmentado. Vera, obrigado por esse bate-papo, hein?